Em maio de 2021, todas as igrejas sob a minha responsabilidade realizaram eleições. Nas reuniões, os irmãos levantaram muitas questões referentes às eleições, e eu resolvi todas elas confiando em Deus. Todas as eleições transcorreram sem problemas. Eu fiquei muito satisfeita comigo mesma por ter dado conta, sozinha, dessas eleições. Senti que tinha um calibre ótimo e algumas habilidades. E foi durante uma reunião que uma irmã que trabalha comigo disse que uma líder de igreja, chamada Lee, estava gerando discórdia e lançando uma igreja no caos. Eles não tinham ainda muita certeza da essência dela e não ousaram demiti-la descuidadamente. Eu também não sabia que tipo de pessoa ela era. Então orei a Deus e pedi seu esclarecimento e orientação. Então uma outra irmã disse que a Lee não tinha permitido que a irmã Liu, que nós tínhamos designado como parceira da Lee, cumprisse um dever. E a Lee disse não saber o que a irmã Liu devia fazer. Ao ouvir isso, eu pensei que a Lee tinha sido devidamente informada que a irmã Liu devia assumir o trabalho da igreja com ela. Como ela podia dizer que não sabia? Ela não tinha envolvido a irmã Liu no trabalho. Isso não significava que ela não queria dividir seu poder? Sim. E eu me lembrei que uma vez uma irmã foi para aquela igreja para realizar um projeto. Ali se recusou a cooperar e fez dela uma líder simbólica. Então eu refleti sobre como Deus diz que anticristos tendem a estabelecer seus próprios impérios, e quanto mais eu refletia sobre isso, mais eu via que era assim que Ali estava se comportando. Então eu compartilhei comunhão com essas duas irmãs, referindo-me às palavras de Deus sobre a natureza e as consequências dos motivos e táticas da Ali. Eu também disse que Ali devia ser discernida e identificada como um anticristo. E eu comunguei sobre algumas verdades relacionadas. E isso lhes deu discernimento sobre Ali. No início, senti que era esclarecimento e orientação de Deus. Mais tarde, concluí que eu tinha solucionado um problema muito complicado e oferecido às minhas irmãs uma senda adiante. Sem o meu entendimento da verdade, Deus não teria sido capaz de me esclarecer. Ao chegar em casa, eu contei a uma outra irmã como eu tinha confiado em Deus para reconhecer que Ali era um anticristo. E como eu tinha ensinado às outras alguns pontos para discernir anticristos, eu percebi que ela me ouvia atentamente. E pensei que eu poderia resolver qualquer problema por meio da comunhão, por mais difícil que fosse. Eu realmente devia ter discernimento e um calibre muito bom. E eu comecei a ficar altiva, achando-me perceptiva e muito melhor do que os outros. Com frequência, eu me gabava de mim mesma. Depois disso, ela me procurava sempre que ela estava insegura sobre algo relacionado a discernimento. E eu me sentia ainda mais segura no meu entendimento da verdade, que eu era um talento indispensável. Eu estava nas nuvens. Mais tarde, gerenciei outra eleição. Numa reunião, a irmã Luo fez uma pergunta sobre um problema que ninguém pôde identificar nem resolver. Então a comunhão de outra irmã me fez perceber algo e eu comunguei, com base naquela percepção, para fazer com que a irmã Luo refletisse sobre si. E no fim, o problema foi resolvido. Achei que eu tive uma percepção que ninguém mais teve. Eu consegui usar a comunhão para resolver um problema que ninguém havia conseguido. Então eu certamente devia ter calibre. Quando o processo eleitoral começou, algumas irmãs levantaram outras questões. E nenhuma das candidatas sabia de fato responder. Eu sentia que nenhuma delas sabia resolver problemas. Sendo assim, cabia a mim mostrar como fazer. Comecei a apontar a essência desses problemas e explicando o que deviam fazer. Uma irmã disse, admirada: nenhuma de nós percebeu isso, nem sabia o que fazer. Como você fez isso? Eu fiquei feliz ao ouvir isso e satisfeita comigo. Eu disse, tenho experiência, por isso eu consigo identificar essas coisas. Depois disso, quando os irmãos levantavam alguma questão, eu deixava os candidatos tentarem resolvê-las, mas quando não conseguiam encontrar as palavras certas de Deus, eu achava que eles não estavam à altura da tarefa. Eu queria mostrar como eu conseguia resolver as coisas usando as palavras de Deus.
Nas comunhões seguintes, eu só me concentrava naquilo que eu queria dizer e não pedia que os outros se manifestassem. Aos poucos, todos os candidatos pararam de falar. E eu era a única que continuava falando. Aquilo se tornou seu pódio pessoal. Correto. Então percebi que algo estava errado. Que os candidatos deviam ser o centro das atenções para que as pessoas vissem se tinham calibre, discernimento, se podiam lidar com problemas reais e decidirem quem votar. Sim. Mas se os candidatos continuassem calados, ninguém veria se eles comungariam sobre a verdade para resolver problemas. Como eles poderiam votar? Isso não tornaria a eleição uma farsa? Sim. Sim. Eu comecei a buscar o que tinha levado a isso. E pedi aos outros um feedback. Alguns candidatos disseram que eu só me gabava de quanta verdade eu entendia, levando-os a crer que não estavam à altura e relutavam em dizer qualquer coisa. E quando disseram isso, refleti sobre não conseguir resistir a me gabar e me senti um pouco culpada. E parei de falar o tempo todo, temendo negar a opinião dos outros e constrangê-los e interferir na eleição. Depois da reunião, eu busquei imediatamente a verdade relacionada ao meu problema. E vi nas palavras de Deus. Aqueles que não entendem a verdade se acham muito bons. Quando acham isso, é fácil retornarem à realidade? Não. As pessoas normais, com um pouco de bom senso, não pensam bem de si mesmas sem ter motivo. Quando ainda não alcançaram nada, elas nada têm a oferecer. E ninguém no grupo lhes dá atenção, elas não pensam muito bem de si mesmas. Elas podem ser um pouco arrogantes e narcisistas. Ou podem achar que são um pouco talentosas e melhores do que os outros. Mas não tendem a se achar tanto. São mais realistas do que a maioria. Sob quais circunstâncias pessoas pensam bem de si mesmas? Quando outras pessoas as elogiam por alguma conquista insignificante. Elas pensam que são melhores do que os outros são comuns e pouco notáveis, que elas têm status. E não estão na mesma classe, mesmo nível que os outros, e que são superiores a eles. E dessa forma elas se acham muito importantes. Se acham justificadas nessa alta estima própria, como julgam isso? O que acreditam é: eu tenho força, calibre, inteligência e consigo buscar a verdade. E obtive uma conquista também. Eu sou bem conhecida. Minha reputação e meu valor são mais altos do que os dos outros. Por isso devo me destacar da multidão. Devo ser alguém que todos admiram e por isso é correto eu pensar muito bem de mim mesma. Isso é o que elas pensam em suas mentes. E se torna algo natural, esperado, que elas pensem desse jeito. Elas acreditam que isso é lógico. Se não pensam bem de si mesmas, se desequilibram. Como se não fossem dignas de sua identidade e da aprovação dos outros. E por isso é natural que pensem bem de si mesmas. Amém. As palavras de Deus nos mostram que quando os corruptos realizam algo, eles ficam extasiados, pensando que são melhores do que os outros que têm status e que são superiores. Elas se exibem e se gabam, é tudo muito superficial. É sim. Eu vi que eu era desse jeito. Eu tinha realizado algumas coisas. Tinha discernimento sobre algumas pessoas. Por isso me achava maravilhosa. Tinha percepção e calibre. E era um talento indispensável. Quando vi candidatos incapazes de resolver alguns problemas na eleição, eu os menosprezei. Não estava ouvindo o esclarecimento do Espírito Santo em sua comunhão. Eu não conseguia me manter calada, exibindo minha capacidade de entender a verdade e resolver problemas, o que perturbou o processo eleitoral. O meu papel era liderar a eleição. Portanto, eu deveria ter orientado os outros a expressar suas ideias, para que pudessem entender uns aos outros. E então escolher um bom líder com base nos princípios. Esse era o meu dever. Sim. Mas eu fiquei tão arrogante que perdi a razão, me exibindo e apresentando o meu próprio show. Como isso era cumprir o meu dever? Não estava simplesmente perturbando a eleição? Eu me achava demais.
eu tinha algum êxito e já andava nas nuvens me achando melhor do que os demais. Mais tarde, eu vi uma passagem das palavras de Deus que realmente abriu meus olhos. Eu quero ler. Que ótimo. Aqui. Ok. Como alguém que é utilizado por Deus, todo homem é digno de trabalhar para Deus, isto é, todos têm a oportunidade de serem utilizados pelo Espírito Santo. No entanto, há uma coisa que vocês devem perceber. Quando o homem faz o trabalho comissionado por Deus, ele recebe a chance de ser usado por Deus. Mas o que é dito e conhecido pelo homem não é inteiramente a estatura do homem. Tudo o que vocês podem fazer é conhecer melhor suas deficiências por meio do seu trabalho e vir a ter uma iluminação maior do Espírito Santo. Dessa maneira, vocês podem ganhar uma entrada melhor ao longo do trabalho. Se o homem considera a orientação que vem de Deus como a própria entrada e como algo que é inerente dentro de si, então, não há potencial para o crescimento da estatura do homem. A iluminação do Espírito Santo no homem ocorre quando ele está num estado normal. Então, ele frequentemente a confunde como sua própria estatura real. Pois a iluminação do Espírito é muito normal. E ele usa o que é inerente ao homem. Quando as pessoas trabalham e falam, ou oram e fazem seus devocionais, a verdade de repente se torna clara. Na realidade, porém, o que o homem vê é apenas a iluminação pelo Espírito Santo, e não representa a verdadeira estatura do homem. Depois de um período de experiência no qual o homem se depara com algumas dificuldades e provações, a verdadeira estatura do homem se torna aparente sob tais circunstâncias. Só então, o homem descobrirá que sua estatura não é tão grande e o egoísmo, as considerações pessoais e a ganância do homem emergem todos. Somente depois de vários ciclos de experiência como essa, muitos dos espiritualmente despertos saberão que aquilo que experimentaram não era sua própria realidade, mas uma iluminação momentânea do Espírito Santo e que o homem apenas recebeu essa luz. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que realizar algumas coisas num dever não significa que entendo a verdade, que tenho uma estatura maravilhosa. Quaisquer realizações vêm do esclarecimento e da orientação do Espírito Santo, não porque eu entendo a verdade. Verdade. Recordando sobre Ali, o anticristo, no início, eu também não via todo o quadro, nem sabia como lidar com ela. Foi o comentário de uma irmã que me fez pensar. Depois o Espírito me esclareceu. Foi assim que eu tive discernimento e vi que ela era o anticristo. Não era a minha estatura nem a percepção que eu tinha dela. Correto. E no início eu também não sabia o que estava acontecendo com a irmã Luo. Foi só quando a comunhão de outra irmã me esclareceu que eu entendi o estado real dela e resolvi seus problemas. Isso também veio do Espírito Santo. Sim. Com certeza. Tudo foi orientação de Deus. Sem a observação daquela irmã, sem o esclarecimento do Espírito Santo, eu não teria visto, nem entendido nada. Sim. Mas eu, descaradamente, reivindiquei todo o mérito pelo trabalho feito, achando que tinha discernimento e compreensão da verdade. Eu fui muito pomposa. Eu não entendia a obra do Espírito Santo, nem tinha uma visão clara da minha própria estatura. Eu estava equivocada achando que, como eu conseguia fazer algum trabalho, eu tinha a realidade da verdade. Era convencida e vivia num estado de autocongratulação. Eu estava reivindicando todo o mérito pela obra do Espírito Santo, pela comunhão e pelos comentários dos irmãos. Eu sempre achava que estava indo bem e me tornava cada vez mais arrogante e descarada. Eu não conseguia parar de me gabar para que os irmãos me admirassem. Eu era tão patética e ignorante. Sim. Distinguir entre a obra do Espírito Santo e nossa estatura real é essencial para que não vejamos a obra do Espírito como nossa própria realidade da verdade e não sejamos orgulhosos. certeza. Concordo. Depois disso, eu baixei o tom.
Nas reuniões, quando tinha alguma percepção e uma senda de prática para compartilhar, eu agradecia pela orientação de Deus. Eu parei de achar que era graças a mim e deixei de me gabar. Graças a Graças Deus. a Deus. Graças a Deus. Mas não demorou muito. Já que eu não tinha um entendimento real da minha natureza corrupta, eu voltei a me gabar quando surgiu a situação certa. Durante uma reunião dos obreiros, a irmã Jan disse que, numa igreja, um líder chamado Shen não estava expulsando alguns incrédulos e malfeitores, e que eram parentes do Shen. A irmã não tinha certeza sobre o Shen e não sabia lidar com aquilo. Isso me fez lembrar de Deus dizendo que os anticristos tendem a praticar o nepotismo. E vi que era isso o que Shen estava fazendo. Então eu usei as palavras de Deus para comungar com os irmãos sobre a essência da conduta do Shen. Todos concordaram e disseram animados que a reunião tinha sido boa e lhes ajudou a entender a verdade para resolver o problema. Na hora, isso me subiu à cabeça. Também pensei que, na última vez, eu tinha identificado corretamente que ali era um anticristo, que ela tinha essa essência. Dessa vez, eu tinha reconhecido os problemas do Shen. Por isso, achei que realmente entendia a verdade. Pensei que, se eu visitasse cada igreja e compartilhasse alguma comunhão, os irmãos poderiam ganhar algum discernimento. Pensando assim, voltei a andar nas nuvens. Numa reunião no dia seguinte, eu falei do discernimento que eu tivera sobre as pessoas recentemente e sobre como é importante ter um bom líder na igreja, que só quando ele sabe fazer um trabalho prático é possível se livrar daquelas pessoas que interrompem as coisas. Àquela altura eu percebi que falar desse jeito poderia levar os outros a pensar que eu me gabava de poder fazer um trabalho verdadeiro. Então me apressei e disse que o discernimento desse anticristo era a orientação de Deus. Então o irmão disse, isso foi orientação de Deus e não trabalho seu. Sim. Não gostei de ouvir aquilo e eu não concordei. Eu pensei, como isso não foi trabalho meu? É claro que era orientação de Deus. Mas eu também contribuí. Senão, por que eu fui a única a perceber os problemas do Shen? Eu era a única com um fardo, com calibre, por isso Deus me esclareceu. Depois da reunião, senti dor de estômago e não consegui comer nada. Eu tive febre alta naquela noite. Eu percebi que era a disciplina de Deus. Voltei a me gabar e a me valorizar novamente nesses últimos dias. Rapidamente fui para diante de Deus para refletir sobre mim. E li isso nas palavras dele. Durante o cumprimento do seu dever, vocês conseguem sentir a orientação de Deus e a iluminação do Espírito Santo? Sim. Se vocês sentem a obra do Espírito Santo e ainda se têm em alta estima e acreditam que possuem realidade, o que está acontecendo aqui? Quando o desempenho no nosso dever teve frutos, aos poucos começamos a pensar que metade do mérito pertence a Deus e a outra metade a nós. Exageramos nossa cooperação em medida ilimitada, acreditando que nada é mais importante do que a nossa cooperação e que o esclarecimento de Deus não teria sido possível sem ela. Então, por que Deus esclareceu você? Deus pode esclarecer também outras pessoas? Sim. O esclarecimento de Deus é sua graça. Qual o seu mínimo de cooperação? É seu mérito ou é seu dever e responsabilidade? É dever e responsabilidade. Quando se enxerga assim, esse é o estado de espírito correto. E você não pensará em ficar com o mérito. Se o que você acredita é sempre, esse é o meu capital, o esclarecimento de Deus é possível sem minha cooperação? Ela é necessária. A cooperação das pessoas é essencial. Isso está errado. Como você cooperaria se o Espírito não o tivesse iluminado? E se Deus não tivesse feito nada e se ninguém tivesse comunicado os princípios da verdade? Não saberia o que Deus exige. Nem mesmo conheceria a senda de prática. Mesmo que quisesse obedecer a Deus e cooperar, você não saberia como fazê-lo.
Essa sua cooperação não é palavra vazia? Sem cooperação verdadeira, você só age conforme suas próprias ideias. O dever que desempenha poderia estar à altura do padrão? Não. Não. O que indica um problema. Que problema isso indica? Não importa que dever uma pessoa desempenhe, resultados que satisfaçam a Deus e ganhem sua aprovação. E cumprir suficientemente bem o seu dever dependem das ações de Deus. Se você executar suas responsabilidades, se fizer seu dever, mas Deus não agir e Deus não lhe disser o que fazer, então você não conhecerá sua senda, nem sua direção, nem seus objetivos. O que afinal resulta disso? Seria desperdício de esforço. Você não ganharia nada. Assim, fazer seu dever suficientemente bem e permanecer firme na casa de Deus, fornecendo edificação para os irmãos e irmãs e ganhando a aprovação de Deus, dependem totalmente de Deus. As pessoas só podem fazer o que são capazes de fazer, o que devem fazer e o que está dentro de suas capacidades inerentes. Nada mais. Portanto, os resultados obtidos em última análise de seu dever são determinados pela orientação das palavras de Deus e pelo esclarecimento do Espírito, que o fazem entender a senda, os objetivos, a direção e os princípios providenciados por Deus. Quando ganho por Deus, você não só possui a obra do Espírito Santo. Principalmente, você é capaz de viver as exigências do Deus prático. Meramente ter a obra do Espírito Santo não significa que você tem vida. O ponto crucial é você ser capaz de agir conforme o que o Deus prático exige de você. O que está relacionado a você ser ou não capaz de ser ganho por Deus. Essas coisas são o significado maior da obra do Deus prático na carne. Amém. Amém. Depois de ler isso, eu fiquei com muita vergonha. Pude ver que tudo o que alcançamos num dever se deve à orientação de Deus. Sem seu esclarecimento, sem as verdades que ele expressa, não importa o quanto trabalhemos, jamais conseguiremos fazer nada. Com certeza. Além disso, resolver qualquer problema que ocorra no trabalho, esse é o dever a ser cumprido por um líder. É sua responsabilidade. Não fazê-lo é um fracasso. E cumpri-lo é só sua obrigação. Não é nada de que possamos nos gabar. Verdade. Equivocadamente, eu achava que tudo isso era realização minha. Por isso eu me exibia e me gabava. Eu fui tão insensata. Minha habilidade de discernir pessoas não se devia inteiramente às palavras de Deus? Sim. Se Deus não expressasse palavras, revelando a essência e os comportamentos deles, por mais que eu trabalhasse ou quebrasse minha cabeça, eu nunca conseguiria identificá-los. Sim. Percebi que eu não tinha nada do que me gabar. Foi a orientação e as palavras de Deus que me ensinaram uma senda de prática e os princípios, para que eu soubesse o que deveria fazer. Do contrário, eu nunca teria entendido a verdade e nunca teria realizado nada. Sim. Mas eu fui cega e tola. Não segui as palavras de Deus e tentei roubar a glória de Deus, me gabando para obter a adoração dos irmãos. Pior ainda, quando um irmão disse que era a orientação de Deus e não trabalho meu, eu me aborreci, achando que meu trabalho era muito importante. Eu fui muito arrogante e insensata. A senda que eu seguia era a senda de uma anticristo contrária a Deus. Sim. Também errei em crer que tinha ganhado a obra do Espírito Santo, porque eu entendia a verdade. Mas agora eu sei que ter a obra do Espírito não significa ter a verdade nem a vida. E que a chave é praticar as palavras de Deus. Somente quem experimenta e vive segundo as palavras de Deus realmente entende a verdade e tem a sua realidade. Concordo. Eu estive me dando tapinhas nas costas por tanto tempo. Sempre achando que se eu não cooperasse, o Espírito Santo não operaria em mim. Que metade do mérito pertence a mim. Descaradamente, eu roubava a glória de Deus. Como uma pessoa tão arrogante e insensata como eu poderia possuir a realidade da verdade? Pensei que eu conseguiria discernir anticristos.
Mas eu não tinha nenhuma consciência da minha própria senda de me tornar um deles. Eu fui tão arrogante e ignorante. Então eu me postei perante Deus e orei. Ó Deus, eu não conheço a mim mesma e tenho roubado a tua glória. Estou numa senda contrária a ti. Por favor, Deus, salva-me. Depois dessa oração, eu li esta passagem das palavras de Deus. A palavra glória não se aplica a pessoas, mas somente a Deus, ao Criador. Ela não tem nenhuma relação com as pessoas. As pessoas podem se esforçar e cooperar, mas isso ainda está sob a orientação da obra do Espírito Santo. O que poderiam fazer sem a obra do Espírito Santo? O mesmo vale para a palavra testemunho. Nem testemunhar como verbo, nem testemunho como substantivo tem qualquer conexão com os humanos criados. Somente o Criador é digno do testemunho das pessoas e de ser testemunhado. Isso é determinado pelo status, pela identidade e essência de Deus. E é devido a Ele, por causa de tudo, que é feito por Deus, de todos os sacrifícios que Ele fez. O que as pessoas podem fazer é muito limitado. E só é produto da orientação pelo esclarecimento do Espírito Santo. A natureza das pessoas é tal que, quando elas entendem um pouco da verdade e conseguem fazer algum trabalho, elas ficam insolentes. Sem o julgamento e o castigo de Deus, ninguém é capaz de obedecer e testificar de Deus. Visto que foram predestinadas por Deus a ter alguns dons ou pontos fortes, ou a aprender alguma profissão ou habilidade, ou a ser um pouco espertas, as pessoas se tornam presunçosas e constantemente tentam receber uma parte da glória e do testemunho de Deus. O que é irracional, não é? É totalmente irracional. Ultrapassar limites e se ver como especial. Humildade humana não se deve à humilhação própria. Os humanos sempre foram humildes e baixos. A humildade de Deus se deve ao fato de ele humilhar a si mesmo. Chamar alguém de humilde significa elevá-lo, quando, na verdade, o homem é baixo. As pessoas sempre querem competir com Deus, colocando-se no papel de Satanás. Essa é a natureza de Satanás. Elas são verdadeiramente descendentes de Satanás. Amém. Amém. Essa leitura foi muito esclarecedora. Deus é o Criador, que fez todos nós. Deus se tornou carne e também deu tudo de si, só para nos salvar do poder de Satanás. Ele fez uma obra tão grande e nunca se exibiu nem um pouco. E ele não acha que fez algo tão incrível ou louvável assim. Ao contrário, ele tem sido humilde e oculto, fazendo sua obra em silêncio. A essência de Deus é tão amável, tão benevolente. Só Deus merece glória. Merece nosso louvor e adoração eternos. Verdade. Amém. Eu sou apenas um ser criado. Um ser humano corrupto. Deus me concedeu alguns dons. Alguma capacidade de entender suas palavras. Para que eu possa entender a verdade. Para ter alguma percepção. Foi a graça de Deus. Sim. Eu ganhei tanto de Deus, mas nunca dei testemunho dele, nem lhe dei a glória. Em vez disso, eu fui insuportavelmente arrogante, me achando importante. E eu quis roubar a glória de Deus para trazer os irmãos para diante de mim. Eu fui muito descarada. Mas então eu percebi que Satanás tinha infundido em mim um caráter satânico e que eu não possuía nenhuma verdade. Todas as minhas realizações se deviam à orientação de Deus. Portanto, toda a glória devia ser dada a Ele. E devia cumprir meu dever a partir do lugar de um ser criado. Sim. Depois disso, eu me perguntei, por que eu fui tão insensata assim? Eu li algumas passagens das palavras de Deus que me ajudaram a entender isso. Vamos assistir a um vídeo delas. Ótimo. Ótimo.
Deus Todo-Poderoso diz: a arrogância é a raiz do caráter corrupto do homem. Quanto mais arrogantes, mais sujeitas as pessoas ficam a resistir a Deus. Quão sério é esse problema? As pessoas com caráter arrogante não só consideram todas as outras inferiores a elas, como também, o pior de tudo, são até condescendentes para com Deus. Embora algumas pessoas externamente pareçam acreditar em Deus e segui-lo, elas não o tratam como Deus de modo algum. Sempre sentem que possuem a verdade e pensam que elas são tudo no mundo. Essa é a essência e a raiz do caráter arrogante, e ele vem de Satanás. Portanto, o problema da arrogância precisa ser resolvido. Sentir que um é melhor que os outros, esse é um caso trivial. A questão crítica é que o caráter arrogante de uma pessoa a impede de se submeter a Deus, seu governo e seus arranjos. Tal pessoa se sente sempre inclinada a competir com Deus pelo poder sobre os outros. Esse tipo de pessoa não reverencia a Deus nem um pouco, sem falar de amar a Deus ou submeter-se a Ele. Pessoas que são arrogantes e convencidas, sobretudo aquelas que são tão arrogantes que perderam o senso, não podem se submeter a Deus em sua crença nele, nem exaltar e dar testemunho por si mesmas. Tais pessoas resistem ao máximo a Deus. Se desejam chegar aonde reverenciam a Deus, então primeiro as pessoas precisam resolver seu caráter arrogante. Quanto mais completamente resolver seu caráter arrogante, mais reverência você terá por Deus. E só então poderá se submeter a Ele e ser capaz de obter a verdade e conhecê-lo. Seria melhor que vocês dedicassem mais esforços à verdade do conhecimento próprio. Por que vocês não encontraram favor com Deus? Por que para Ele o caráter de vocês é abominável? Por que o discurso de vocês desperta sua aversão? Assim que demonstram um pouco de lealdade, vocês cantam os próprios louvores e exigem uma recompensa por uma pequena contribuição. Vocês menosprezam os outros enquanto mostram uma módica obediência e se tornam desdenhosos de Deus ao realizarem alguma tarefa insignificante. Por terem recebido a Deus, vocês pedem dinheiro, dons e elogios. Seu coração dói quando você doa uma moeda ou duas. E quando doa 10, você almeja bênçãos e ser tratado com distinção. Uma humanidade como a de vocês é positivamente ofensiva de se falar ou ouvir falar. Existe alguma coisa louvável em suas palavras e ações? Aqueles que cumprem o seu dever e aqueles que não o cumprem, aqueles que lideram e aqueles que seguem, aqueles que recebem Deus e aqueles que não o recebem, aqueles que doam e aqueles que não doam, aqueles que pregam e aqueles que recebem a palavra, e assim por diante. Todos esses homens louvam a si mesmos. Vocês não acham isso ridículo? Sabendo muito bem que acreditam em Deus, vocês, no entanto, não podem ser compatíveis com Deus. Sabendo muito bem que estão totalmente sem mérito, vocês insistem em se vangloriar mesmo assim. Vocês não percebem que sua sensatez se deteriorou a ponto de não terem mais autocontrole? Amém. Amém. As palavras de Deus expõem a raiz da vanglória das pessoas. Ela provém de uma natureza arrogante, da falta de autoconhecimento. Correto. Ao realizar um pouco no meu trabalho, eu sentia muito orgulho de mim mesma e me gabava, sem qualquer autoconhecimento. Eu consegui fazer algumas coisas,
e me perdi totalmente. Não pensei em Deus nem um pouco. Eu achava que as minhas realizações eram obra minha. E descaradamente, eu reivindiquei todo o mérito pela obra de Deus, para que os outros me adulassem. Eu acreditava que possuía a realidade da verdade e tive a ideia de visitar cada igreja para que todos pudessem aprender algumas verdades comigo. Eu vi que tinha me tornado muito arrogante. Eu não conhecia a mim mesma, não sabia a minha essência ou quem eu era, mas me via como uma fonte de verdade. Agindo como o próprio Deus, eu não tentava assumir seu lugar em minhas ações e palavras? Quanto mais refletia sobre mim, mais eu temia aquilo que se revelava em mim. Isso ofendia seriamente a Deus. Sim. Esse é um estado muito perigoso. Eu jamais havia considerado a vanglória um problema sério. Mas agora, eu vejo que é uma forma de enganar e de controlar as pessoas. Que é a senda de um anticristo. Isso. Sem a disciplina imediata de Deus, eu não sei até onde a minha arrogância teria ido. E seria tarde demais para me arrepender do mal cometido. Tem razão. Depois de perceber isso, senti medo e repulsa por minha natureza arrogante. Implorei a Deus pedindo que Ele me guiasse para eu me arrepender de verdade e me comportar conscientemente. Mais tarde, eu li isto nas palavras de Deus. Aos olhos de Deus, você será sempre uma criatura pequena. E não importa quão boas sejam suas habilidades e competências, nem quantos dons você tenha. Você está em sua totalidade sob o domínio do Criador. Como uma das criaturas, o homem deve guardar sua própria posição e se comportar conscienciosamente. Obedientemente, proteja aquilo que lhe é confiado pelo Criador. Não haja indevidamente. Nem faça coisas além de sua capacidade, ou que são abomináveis para Deus. Não tente ser grande, nem se tornar um super-homem, nem estar acima dos outros. Nem busque tornar-se Deus. É isso que as pessoas não devem desejar ser. Querer se tornar grande ou um super-homem é absurdo. Querer se tornar Deus é ainda mais vergonhoso. É repugnante e desprezível. O que é louvável e o que as criaturas mais devem valorizar é se tornar uma criatura verdadeira. Esse é o único objetivo que todas as pessoas devem perseguir. Amém. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus me deram uma senda de prática. Eu sou apenas uma pessoa comum. E não importa quais dons Deus me conceda ou o que eu alcance com o meu dever, eu serei apenas um ser criado diante de Deus. Meu status e identidade jamais mudarão. Verdade. Eu não deveria ter nenhum desejo nem ambição. Só deveria conhecer o meu lugar e cumprir meu dever. Essa percepção me trouxe muito alívio. E eu soube como proceder. Graças a Deus. Graças a Deus. Nas nossas reuniões depois disso, quando eu resolvia os problemas das pessoas, quando eu alcançava algumas coisas, eu não atribuía isso à minha própria capacidade e dava toda a glória a Deus. Amém. Isso. Uma vez, enquanto eu discutia o trabalho com uma irmã, eu fiz uma sugestão específica e vi que ela me ouviu atentamente. Eu me perguntei se ela me admirava e se achava que eu entendia a verdade. Mas então percebi que eu era capaz de compartilhar uma senda de prática, graças ao esclarecimento de Deus. E esse também era o meu dever como líder, e não algo do que se gabar. Toda a glória deveria ser dada a Deus. Sim. Depois disso, ajustei minha mentalidade e me concentrei em comungar com ela para tratar do seu problema, tentando cumprir bem o meu dever. Ao fazer isso, eu me senti muito melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Ter esse entendimento e essa mudança
se deve totalmente ao julgamento e castigo das palavras de Deus. Glória a Deus, Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus.